Nas profundezas do interior do Brasil, onde o verde exuberante da floresta se encontrava com o azul límpido do céu, existia uma pequena comunidade rural. Ali, a vida pulsava em um ritmo ditado pela natureza. O canto dos pássaros anunciava o amanhecer. O sussurro do vento contava histórias antigas entre as folhas das árvores, e o rio, espelho da vida, fluía sereno, alimentando a terra e a alma de seus habitantes. A harmonia era a melodia constante, uma dança ancestral entre o homem e o ambiente que o acolhia. Contudo, por trás da beleza idílica, uma sombra começava a se estender. Um pressentimento inquietante que se infiltrava nas frestas da paz. Ana, uma jovem mãe solo, personificava a resiliência daquele lugar. Seus dias eram uma ode à labuta, com as mãos calejadas pela terra fértil da roça, de onde tirava o sustento para si e para seu filho. Para Ana, a fé não era apenas uma crença, mas o alicerce de sua existência, o pilar que a mantinha ereta diante dos desafios. Seu filho, Pedro, um menino de olhos curiosos e alma sonhadora, era a luz de seu mundo. Ele se perdia nas veredas da floresta, explorando cada recanto com a inocência de quem descobre um universo a cada passo, sem saber que o perigo se espreitava além da familiaridade das trilhas. Dona Rosa, a matriarca da comunidade, era a voz da sabedoria, a guardiã das tradições e da fé inabalável. Seus cabelos brancos, como a espuma das cachoeiras, emolduravam um rosto marcado pelas estações, mas iluminado por uma serenidade profunda. Ela foi a primeira a sentir a sombra, uma mudança sutil no ar, o presságio de algo sombrio que se aproximava. Os animais, antes calmos, mostravam-se inquietos. As colheitas, antes fartas, começavam a apresentar problemas inexplicáveis. Rumores de estranhos na região, pessoas com intenções dúbias, interessadas nas terras, varriam a comunidade como um vento frio. Eram os grileiros, liderados por um homem cuja crueldade era lendária, conhecido apenas como o Carrasco. Os primeiros sinais de hostilidade não tardaram a surgir. Ameaças veladas se transformaram em pequenos furtos e a sabotagem de plantações e ferramentas agrícolas começou a corroer a confiança dos moradores. A comunidade se viu dividida entre o medo paralisante e o desejo de resistir. Ana, sentindo a ansiedade apertar seu peito, buscava consolo na oração e nas palavras de Dona Rosa, que observava a situação com uma preocupação crescente. Percebendo o pânico se alastrar, Dona Rosa reuniu os moradores mais próximos e, com a voz embargada pela urgência, compartilhou um tesouro espiritual, a oração do Salmo 91. Ela explicou que o salmo não era apenas palavras, mas um escudo, uma armadura de fé contra as adversidades. Ana e Pedro, abraçados, começaram a recitar o salmo juntos, encontrando nas suas estrofes um refúgio, uma fonte de esperança e uma força renovada. A oração se tornou um elo entre eles, um ritual diário de proteção que ecoava pelas paredes de sua humilde casa. Enquanto a comunidade tentava se fortalecer espiritualmente, os grileiros intensificavam suas ações, tornando-se mais audaciosos e violentos. A sombra que antes era um pressentimento, agora se materializava em atos concretos de intimidação. Foi em uma dessas tardes, durante uma de suas explorações desavisadas na floresta, que Pedro testemunhou algo perturbador, algo que o colocou em perigo iminente. Ele viu e ouviu mais do que deveria, e o terror se apoderou de seu pequeno coração. Ana percebeu então que a ameaça era real, que o perigo era iminente e que a fé, por si só, não seria suficiente. A ação seria crucial. O que Pedro viu? Qual será o próximo passo dos grileiros e como a comunidade reagirá a essa escalada de violência? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O terror estampado no rosto de Pedro era um espelho da verdade que Ana temia. Com a voz embargada pelo choro e o corpo tremendo, o menino finalmente conseguiu articular as palavras que gelaram o sangue de sua mãe.
Ele havia visto o carrasco e seus homens, não apenas ameaçando, mas traçando planos detalhados para destruir as colheitas e as casas mais afastadas, começando pela delas. O desespero apertou o peito de Ana, uma onda gélida que ameaçava arrastá-la para o abismo do medo. Por um instante, a força que sempre a sustentara pareceu vacilar. Mas o olhar assustado de Pedro, que se agarrava a ela como a um porto seguro, reacendeu a chama da sua resiliência. Ela não podia fraquejar. Por seu filho, ela lutaria. A comunidade se reuniu e o medo se espalhou como um vírus. Mas a fé de alguns, inspirada na inabalável Dona Rosa, começou a se solidificar, transformando-se em uma determinação silenciosa. Contudo, nem todos compartilhavam da mesma coragem. Havia uma rachadura na união da comunidade. Uma semente de discórdia plantada pela intimidação e talvez por promessas vazias. Um membro da comunidade, cujo nome não importa tanto quanto sua atitude, sucumbiu à pressão de o carrasco. Pressionado pela ameaça à sua própria família ou seduzido pela ilusão de uma vida melhor em troca de sua lealdade, ele começou a vazar informações cruciais. Detalhes sobre os pontos fracos da defesa da comunidade, os horários de vigilância e até mesmo os locais de encontros secretos foram entregues aos grileiros. A comunidade, sem saber, estava sangrando por dentro, tornando-se ainda mais vulnerável. Ana e Dona Rosa, com sua intuição aguçada, sentiram que algo não estava certo, que havia um elo fraco na corrente, mas não conseguiam identificar o traidor. A desconfiança era um veneno lento, corroendo a confiança mútua. Mesmo assim, a maioria decidiu resistir. Inspirados pela bravura silenciosa de Ana, que se recusava a abandonar sua terra e seu filho, e pelas palavras sábias de Dona Rosa, que lembrava a todos da proteção divina, eles começaram a se organizar. Não tinham armas, mas tinham a união e a fé. As orações do Salmo 91 transformaram-se em um canto de resistência, recitado em grupo, com vozes que, no início tímidas, ganhavam força a cada estrofe. As preces eram um escudo invisível, fortalecendo os laços e alimentando a esperança em cada coração. A resposta de O Carrasco não tardou. Em uma noite escura, um ataque direto foi lançado. Não para tomar as terras de imediato, mas para destruir o espírito da comunidade. Incêndios foram iniciados em plantações valiosas, ameaçando o sustento de muitas famílias. Casas foram vandalizadas. A comunidade, porém, defendeu-se com o que podia. Homens e mulheres, lado a lado, armados com ferramentas agrícolas e uma coragem inesperada, enfrentaram os agressores. Ana, com Pedro agarrado à sua saia, destacou-se na defesa, protegendo não apenas seu filho, mas também outros vizinhos, movida por uma força que parecia vir de dentro e de fora, uma força alimentada pela fé. Houve um momento de quase derrota, quando a esperança pareceu esvair-se como fumaça ao vento. Os grileiros eram numerosos e implacáveis. Foi nesse instante de desespero que a verdade veio à tona. O traidor, vendo a devastação que suas ações haviam causado e talvez tocado por um último resquício de humanidade, ou pelo remorso, não suportou mais o peso da culpa. Ele se entregou, revelando não apenas sua colaboração, mas também informações cruciais sobre o próximo e mais devastador ataque planejado por O Carrasco. A revelação causou um choque profundo na comunidade, uma mistura de raiva e tristeza, mas também um alívio amargo por finalmente saberem. O traidor foi confrontado, suas palavras carregadas de um peso que ele não podia mais carregar. A comunidade, apesar da dor da traição, agarrou-se àquela informação como a uma tábua de salvação. A dor transformou-se em estratégia. Com os planos de O Carrasco agora expostos, eles poderiam planejar uma defesa final. Enquanto isso, O Carrasco, confiante na sua vitória e na eficácia do seu espião, preparava o ataque devastador, acreditando ter a comunidade em suas mãos. Ana e Dona Rosa, com os corações apertados,
Mas a fé inabalável lideraram a comunidade em uma oração fervorosa, pedindo proteção divina, não apenas para suas vidas, mas para sua terra e seu futuro. A comunidade conseguiria se defender com a ajuda da oração e da informação do traidor? Qual seria o destino de O Carrasco e da comunidade? O destino estava prestes a ser selado. O ar daquela noite estava carregado de uma tensão palpável, mais densa do que qualquer neblina que já houvesse descido sobre a comunidade. O Carrasco, sedento por vitória e convencido de sua superioridade, lançou seu ataque final. Não era apenas uma investida, mas uma tentativa brutal de aniquilação. Homens armados, com tochas e ferramentas destruidoras, avançavam sobre as casas e plantações, visando apagar da existência aquele pequeno oásis de vida. Enquanto a violência se desenrolava, a própria natureza parecia reagir à profanação. O céu, antes estrelado, foi subitamente rasgado por nuvens escuras e ameaçadoras. Ventos fortes começaram a fustigar as árvores, e raios distantes iluminavam a cena com flashes intermitentes, como olhos divinos observando a tragédia. A comunidade, porém, não se rendeu. Unida pela fé inabalável e pelo Salmo 91, recitado em sussurros e gritos de coragem, eles resistiram. A informação crucial do traidor se provou um trunfo inesperado. Eles sabiam onde o Carrasco concentraria seus homens, quais seriam os pontos de maior ataque. Com essa estratégia em mente, defenderam-se com uma bravura que surpreendeu até mesmo os grileiros. Pedras, paus e até mesmo galhos arrancados pela fúria do vento tornaram-se armas nas mãos daqueles que lutavam por suas vidas e por sua terra. No meio do caos, Ana, impulsionada pelo amor imenso por Pedro e pela sua comunidade, encontrou uma força que ela desconhecia. Seus olhos, antes cheios de medo, agora ardiam com uma determinação feroz. Ela viu o Carrasco liderando seus homens, sua figura imponente e cruel destacando-se na penumbra. Sem hesitar, ela avançou, não com a intenção de lutar fisicamente, mas para um confronto de almas. Não era uma batalha de músculos, mas de ideologias. A fé, a proteção da vida e o respeito pela terra contra a ganância cega e a destruição. Você pensa que pode levar o que não é seu? A voz de Ana ressoou, surpreendentemente firme, em meio ao tumulto. Pensa que a força bruta prevalece sobre a fé e a justiça. Esta terra tem dono e não é você. Esta terra tem um protetor e não é nenhum de vocês. O Carrasco parou por um breve instante, perplexo. Nenhuma mulher jamais o havia confrontado com tal audácia. As palavras de Ana, imbuídas da força da oração e da convicção de quem luta por algo sagrado, abalaram a convicção do homem acostumado a impor seu poder pelo medo. Ele se viu diante de uma força que não compreendia, uma resistência que não podia ser comprada nem intimidada. No auge desse confronto, a natureza interveio de forma espetacular. Um raio, mais forte e próximo do que os anteriores, atingiu em cheio uma árvore gigantesca a poucos metros de O Carrasco. A explosão de luz e som, seguida pela queda estrondosa da árvore, causou o caos entre os grileiros. Cavalos empinaram, homens gritaram e correram em desespero. A intervenção foi interpretada pela comunidade como uma resposta divina às suas orações, uma confirmação de que não estavam sozinhos. A confusão e o medo se instalaram nos grileiros, que, desorganizados e aterrorizados pela fúria dos elementos, começaram a recuar desordenadamente. O Carrasco, abandonado por seus homens e atordoado pelo que parecia ser a manifestação de uma força superior, foi finalmente detido. Não pela violência da comunidade, mas humilhado pela própria natureza e pelas consequências de suas ações. Pouco depois, as autoridades, alertadas por algum meio misterioso, talvez um dos grileiros arrependidos, ou a própria natureza que os guiara, chegaram para garantir a prisão de O Carrasco e de seus capangas.
A justiça, embora tardia, havia chegado. O traidor, com o peso da culpa ainda sobre os ombros, não fugiu. Ele permaneceu, e a comunidade, em um ato de profunda compaixão e sabedoria herdada de Dona Rosa, o perdoou, convidando-o a ajudar na reconstrução, uma chance de redenção através do trabalho e da união. A comunidade iniciou a reconstrução, mais forte e unida do que nunca. Cada telha recolocada, cada semente plantada, era um ato de fé e esperança. A natureza, como que em resposta, começou a se curar. As chuvas lavaram as cicatrizes da violência, e o verde voltou a prosperar. Pedro, agora mais maduro e com um novo brilho nos olhos, compreendia a importância da fé e da proteção que ela oferecia. Ana, vendo seu filho seguro e sua comunidade florescer novamente, sentiu o coração transbordar de gratidão. Ela sabia que a fé e a oração do Salmo 91 haviam sido seu escudo, sua fortaleza inabalável. A comunidade celebrou sua vitória com um grande encontro. O Salmo 91 foi recitado em uníssono, suas palavras ecoando em meio à natureza restaurada, um hino de agradecimento e resiliência. A mensagem final era clara. A fé, a união e a proteção divina são capazes de superar as maiores adversidades.